Muito bem, rapaziada, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje falando sobre Golden State Warriors e San Antonio Spurs, né? Esse jogo que encerrou essa rodada de quarta-feira, né? O último jogo da noite, um jogo que em condições normais, né, com os dois times completos e tal, teria grandes chances de ser um jogo equilibrado. Até porque, vocês devem se lembrar, que o Golden State foi um dos poucos times nessa temporada que deram trabalho real para San Antonio, né? Vamos lembrar dos dois primeiros jogos entre os dois no começo da temporada. Aqueles dois jogos em San Antonio que o Warriors ganhou os dois. O Warriors ganhou os dois primeiros contra San Antonio, né? Ganhou o primeiro por 125-120 e o segundo por 109-108, com o Curry destruindo. O Curry jogou pra caralho nesses dois jogos. Então, em condições normais de temperatura e pressão, seria um jogo equilibrado. Só que o duelo de hoje não foi com condições normais, porque de um lado a gente tinha o San Antonio basicamente completo, né? Tirando ali o Cornet, o resto do time do Spurs estava todo à disposição do Mitch Johnson, né? O Wembanyama, De'Aaron Fox, Dylan Harper, Castle, Vassell, todo mundo à disposição. E do outro lado a gente tinha um Golden State totalmente esfacelado por lesões, né? Um Golden State que foi pro jogo de hoje sem Jimmy Butler, Stephen Curry, que, segundo informações, deve voltar no próximo jogo do Warriors contra Houston, no domingo, se não me engano, mas hoje não teve condições de jogo. Jimmy Butler, Stephen Curry, Al Horford, DeAndre Melton, Moses Moody, Gary Payton, Porzingis, Quinton Post e o Gui. O Warriors foi pro jogo de hoje com 9 desfalques. O Golden State começou o jogo, galera, com a seguinte lineup, pô. Brandon Podziemski, Will Richard, Nate Williams, Cryer e Draymond Green. Esse foi o quinteto do Warriors para começar o jogo contra o Spurs completo, quase completo, né, sem o Cornet. Foi esse o quinteto que o Steve Kerr colocou em quadra para enfrentar Victor Wembanyama. E aí, bicho, nesse contexto, pô, ficou difícil pro nosso Golden State, né? Nosso querido Golden State tava numa situação complicada hoje. E o que era esperado aconteceu, né? San Antonio, sem nenhuma dificuldade, mas nenhuma dificuldade, venceu por 127-113. Um jogo onde o Spurs liderou de ponta a ponta, segundo ESPN Stats e Info. O Spurs liderou o jogo por 99% do tempo. Então, assim, um jogo muito tranquilo, né? Um jogo onde o Spurs chegou a abrir 26 pontos de vantagem. Um jogo onde o Spurs foi pro intervalo com 70-49 no placar. 70-49. Com o Wembanyama brincando de jogar. Mesmo o Warriors completo teria dificuldades de parar o Wembanyama, porque é o Wembanyama. E é o Wembanyama jogando no nível inacreditável. Nível MVP. Jogando no nível MVP. O Wembanyama que o Warriors pegou nos dois primeiros jogos que ganhou, não era o mesmo Wembanyama de agora. O Wembanyama de agora é muito melhor do que aquele Wemby do começo da temporada. Muito melhor. Mais confiante, mais experiente, sabe? É outro Wemby. O Wemby do começo da temporada totalmente diferente do Wemby de agora. Ele era um Wemby muito bom. O Wemby já era bom no começo da temporada. Só que hoje ele é muito melhor. Muito melhor. Entendeu? Então, mesmo completo, o Warriors teria uma dificuldade absurda de parar o Wemby. Imagina com 9 desfalques. Imagina tendo Yurtseven marcando o Wemby. Entendeu? Tipo assim, o Draymond Green, coitado. O Draymond Green até tentou, entendeu? Ele tentou. Não dá pra dizer que ele não tentou. Ele tentou, ele tentou. Entendeu? Como, bicho? Tem como você, com esse time, repito, Podziemski, Will Richard, AJ Cryer, Nate Williams e Draymond Green. Não dá pra você, com esse time, sequer incomodar o Wemby. E foi o que a gente viu em quadro. A gente viu um Wemby, mas assim, brincando. O Wemby foi pro intervalo, gente, com 27 pontos e 13 rebotes. Foi pro intervalo com 27-13. Ele fechou o primeiro quarto com 17 pontos e 9 rebotes. Em 9 minutos. 9 minutos. E fechou o jogo com incríveis 41 pontos, 18 rebotes e 3 tocos. Em menos de 30 minutos.
Como é que separa uma porra dessa? Fala pra mim, como é que separa o Wembanyama nesse contexto, com esse tanto de desfalque, com esses caras à disposição? Porque assim, se o time titular é ruim, se eu falar pra vocês os reservas que o Steve Kerr usou hoje, você chora, pô. Malev Lyons, Omer Yurtseven, Seth Curry e Pat Spencer. Como é que você quer incomodar o Wemby com esses caras à disposição? Se tivesse pelo menos um Porzingis, talvez desse pra dar uma mini desacelerada no Wemby por ter alguém, pelo menos do tamanho do Wemby ali. Ô, gente, o melhor marcador do Wemby era o Draymond Green, que é muito menor do que o Wemby. Muito menor. E que não tinha nenhuma ajuda, porque nos 2 primeiros jogos que o Warriors ganhou do Spurs, o Draymond Green também foi o cara que marcou o Wemby. Só que ele tinha alguém pra ajudar. Alguém na cobertura pra dobrar no Wemby. Hoje não tinha ninguém. Porque, desculpa, você rodear o Wemby com Nate Williams e LJ Cryer, com o Draymond Green ali na individual, cara, Nate Williams e LJ Cryer não são... não podem ser considerados... não pode ser considerado uma dobra ou uma tripla no Wemby. Porque são 2 caras irrelevantes pro Wemby. O Wemby olha pra esses 2 caras e dá risada. Entendeu? Dá risada. Então, o Warriors entrou no jogo de hoje já derrotado. Já derrotado. Tipo, o time até fez uma gracinha aqui ou ali, né? Ali no primeiro quarto, o Golden State chegou a botar uma run de 13-2 nos minutos que o Wemby ficou no banco. Aí no terceiro quarto, o Golden State conseguiu vencer a parcial por 34-26, mas foi tudo assim, tudo um gracejo. Porque no jogo em si, o Spurs foi soberano e o Wemby parecia que tava jogando contra criança. Parecia que tava jogando contra criança. Se ele já domina enfrentando times completos, como foi, por exemplo, contra o Bulls, que enfrentando um Bulls completo ele passeou, imagina o Warriors nessas condições. Ele brincou de jogar, o resto do time do Spurs nem precisou fazer muita coisa, tanto que, além do Wemby, nenhum outro jogador do Spurs passou de 15 pontos. Né? O Castle meteu um 15-11, foi bem. O De'Aaron Fox marcou seus 11 pontos. O Julian Champagne marcou 15. Aí vindo do banco, Harrison Barnes marcou 13. Keldon Johnson 11. Dylan Harper 13. Dylan Harper, bom jogo, tá? 13 pontos, 5 assistências, 2 steals. Bom jogo de Dylan Harper. Mas, assim, ninguém pontuou tanto. Porque o Wemby fez o que tinha que fazer. Fez o trabalho. Fez o trabalho. Meteu mais um jogo de 41 pontos. O Wemby conseguiu, né, algumas marcas impressionantes, né? Por exemplo, hoje ele fez o segundo jogo de 40 pontos mais rápidos, fez o segundo jogo de 40 pontos mais rápido do século XXI, né? Ele só não passou o jogo mais rápido por conta de segundos. E detalhe, o dono do jogo mais rápido de 40 pontos no século XXI é o próprio Wemby, né, que fez em 26 minutos. Hoje ele fez em 29. Então, fez em 26 e pouco. Né? Fez em 26 e alguma coisa. Então, ele ficou a segundos de bater o recorde dele mesmo, né? Ele... Aqui, ó. Cadê? Tem mais marcas. Tem mais marcas aqui do Wemby. Eu tinha separado. Aqui, ó. É o primeiro jogador na história do Spurs com 5 jogos seguidos de pelo menos 15 pontos e 15 rebotes. Né? Ele passou o Tim Duncan e o David Robinson, né, que chegaram a ter 4 jogos seguidos de 15 pontos e 15 rebotes. O Wemby conseguiu o 5º seguido. Então, de forma fácil, tranquila, sem estresse, ele passa Tim Duncan, passa David Robinson, é o que ele faz. E é o que ele vem fazendo a temporada inteira, sabe? O Wemby é isso aí, mano. O Wemby é essa porra aí. Entendeu? Ele é esse cara. E aí o Warriors, coitado, hoje foi só um mero telespectador do show do Wemby. Essa é a real. Não teve muito o que o Warriors fazer. O Warriors segue se complicando, né? A sorte do Warriors é que não tem como eles perderem a 10ª posição. Né? Não tem como Pelicans passar eles. Então, assim, pós-temporada o Warriors pega. Agora, o sonho de... E eu nem tô falando do sonho de
pegar playoff direto, mas o sonho de ter mando no play-in já vai ficando cada vez mais inacessível, porque a diferença do Warriors pro Blazers são de 39 vitórias. São de 39, não, são de 3 vitórias, né? O Blazers tem 39 e o Warriors tem 36. Então, a temporada do Warriors ela já tá definida. O Warriors vai ser seed 10, vai encarar ou Blazers ou Clippers no jogo do play-in, podendo, se caso perca, dá adeus à temporada. Essa é a realidade do Golden State. Uma temporada perdida já, bicho. A verdade é essa. O torcedor do Warriors que espera algo ainda dessa temporada, ele é muito otimista, para não dizer iludido, né? Com o Curry de volta, as coisas tendem a melhorar? Com certeza, porque é o Curry, né? Dá pro Warriors vencer um jogo do play-in. Dá pro Warriors até chegar numa primeira rodada. Mas se chegar na primeira rodada, é pra ser amassado. Até porque, se o Warriors chega na primeira rodada, vai pegar ou Thunder ou San Antonio. Aí é complicado, né? Então, a real é que a temporada do Warriors já acabou, né? O Warriors só tá empurrando com a barriga. E o Spurs segue a caça de OKC, né? Vitória de hoje importante. A diferença segue sendo de apenas 2 jogos. Spurs com 10 vitórias seguidas. Surreal, né? O Spurs que, cara, assim, a última derrota do Spurs, vou ter que caçar aqui, ó. A última derrota de San Antonio foi... Cadê? Aqui, ó. A última derrota do Spurs foi no dia 12 de março, cara, pra Denver. 12 de março. Surreal, né? Surreal. Enfim, é isso, gente. O Wembanyama brincou em mais uma noite. Bizarro. E o Golden State, não conseguiu nem deixar o Embi, não conseguiu nem fazer o Embi suar. Verdade é essa, né? Prova disso é que o cestinha do Golden State na partida foi o possante Nate Williams. Só por aí você já tira uma base. Então, uma noite tranquila pro nosso ET, que segue na caça do MVP, e o Spurs segue na caça do Oklahoma, que pega nessa quinta-feira o Lakers, né? Então, uma semana bem decisiva aí, pensando na liderança da Conferência Oeste. O Spurs fez a parte dele. Engatou a 10ª seguida, venceu hoje, e a pressão agora tá no colo do Oklahoma, que tem um calendário bem mais difícil e vai ter que se virar, irmão, porque o Spurs tá cheirando cangote. Tá cheirando o cangote legal. Galera, é isso, viu? É isso, obrigado a todos pela audiência nessa quinta-feira. A gente se vê mais tarde com o Switch TV Show, onde eu irei repercutir todos os outros jogos da rodada, então fico no seu aguardo. Obrigado pela audiência, tamo junto, grande abraço, beijo e tchau, valeu!